Olá meus amigos, olá minhas amigas, é um prazer enorme estar reunido com vocês mais uma vez para mais uma videoaula de Direito Constitucional. Hoje o nosso 13º encontro terá como objeto de estudo a continuação do artigo 1º do texto constitucional. Os senhores receberam como dica, como orientação a leitura do texto constitucional e na aula passada nós estudamos o caput do artigo 1º e também os incisos 1 e 2. Trouxemos as discussões a respeito do caput e falamos também da soberania e da cidadania, contidas nos incisos 1 e 2 do artigo 1º, onde nós temos os fundamentos da República Federativa do Brasil. Falamos sobre a soberania da sua faceta interna e da sua faceta externa. A faceta interna, o poder dentro do próprio Estado, e a faceta externa, a relação com outros Estados dentro do sistema global. Falamos da cidadania em um conceito mais restrito e mais antigo, e um conceito mais moderno e mais amplo, trazido pela doutrina, que trata da cidadania como o poder, a capacidade de adquirir direitos, de contrair direitos e obrigações dentro de uma determinada ordem jurídica. Com isso, nós estamos aptos a dar continuidade ao estudo dos incisos do artigo 1º. Nós passaremos a estudar hoje a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e a livre iniciativa e também o pluralismo político. Vamos então dar início a esse estudo. Nós temos aqui a dignidade da pessoa humana. A frase que marca a dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil é que a dignidade é um valor constitucional supremo. A doutrina enuncia que a dignidade da pessoa humana é como se fosse um sobredireito. Ele norteia toda a interpretação que é feita. Ele norteia toda a construção do nosso ordenamento jurídico. É como se ele estivesse no centro e ao redor dele gravitavam todas as outras normas jurídicas do nosso ordenamento. Por isso, o valor constitucional supremo. Quando contida dentro do texto constitucional e vista como um fundamento da República Federativa do Brasil, a dignidade da pessoa humana ganha um valor muito importante. Por isso a doutrina afirma que ela foi constitucionalizada. A dignidade da pessoa humana passou a ser constitucionalizada pelo texto da Constituição Federal de 88. Nós teremos a oportunidade de ver na nossa próxima aula outras discussões a respeito da dignidade da pessoa humana, dada a sua importância no ordenamento jurídico atualmente. Existe doutrina que diz que quando não se há nada a afirmar sobre um determinado assunto, pode-se falar da dignidade da pessoa humana, que é o objetivo, o fundamento principal do nosso ordenamento jurídico. Seguinte, nós temos os valores sociais do trabalho e a livre iniciativa. Eles estão contidos no inciso 4, do artigo 1º, onde nós temos os fundamentos. Com isso, o Constituinte quis o quê? Quis trazer a ideia de que o trabalho é fundamental à construção de uma sociedade justa, à construção de uma sociedade pautada na dignidade da pessoa humana. Ele constitucionalizou o trabalho. Todo ser humano dentro do nosso sistema jurídico, dentro do nosso ordenamento, dentro da nossa sociedade, tem direito ao trabalho. E tem direito ao trabalho com uma remuneração equivalente que possa torná-lo apto a atingir os fins que ele deseja. Pode torná-lo digno de viver dentro daquela sociedade. Por isso vocês vão levar como ideia a seguinte afirmação: o trabalho é imprescindível ao desenvolvimento da sociedade e da dignidade do homem. É fundamental e ele está associado diretamente à livre iniciativa, que também está contida nesse inciso 4 do artigo 1º. A livre iniciativa traz qual ideia para a gente? Trabalha com o liberalismo econômico. O que nós podemos extrair dessa ideia? Quando o Constituinte inseriu a livre iniciativa como um fundamento da República Federativa do Brasil e trabalhou com a ideia de liberalismo econômico, ele traz a ideia de que adotamos o capitalismo e o liberalismo econômico como nortes econômicos da nossa estrutura jurídica, do nosso sistema jurídico. Por isso, valores sociais do trabalho e livre iniciativa. Nesta aula, nós dissociamos eles para que vocês entendam a ideia central de cada um deles. Mas, na interpretação constitucional, eles devem ser vistos em conjunto. Valores sociais do trabalho e livre iniciativa, capitalismo, liberalismo econômico e o direito do cidadão dele ter um emprego, dele ter um trabalho onde ele possa construir uma vida digna. Seguinte,
pluralismo político é o quinto fundamento da República Federativa do Brasil. Eu frisei na aula passada que vocês têm que levar esses conceitos, esses enunciados do artigo 1º, esses fundamentos, na cabeça de vocês para a prova do concurso, porque muitas vezes o examinador questiona quais os fundamentos da República. Pede para que vocês diferenciem eles dos objetivos ou de outras questões, mas é fundamental que vocês guardem quais são os 5 fundamentos da República Federativa do Brasil. Eu vou repetir novamente: soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho, a livre iniciativa e o pluralismo político. O pluralismo político nos traz a ideia do quê? De respeito à liberdade e diversidade de ideias. É importante que vocês tenham conhecimento que quando falamos em pluralismo político, não estamos falando só da diversidade e da liberdade de ideias relacionadas à política, mas é mais amplo do que isso como fundamento da República Federativa do Brasil. Quer dizer, respeito à liberdade e à diversidade religiosa, de crença, de culto, à opção sexual. Esse pluralismo político ele traz a ideia de respeito a todas as liberdades possíveis e imagináveis contidas dentro do texto constitucional. Ou seja, ele é mais amplo do que só a ideia de política. Ele vai além dessa ideia de política para abranger todas as liberdades e diversidades que possam ser extraídas de uma sociedade e fundamentadas no texto constitucional. Isso é muito importante, esses fundamentos, como nós veremos no nosso 15º encontro, onde nós verificaremos os objetivos da República Federativa do Brasil. Como eu disse, muitas vezes o examinador vai tentar confundi-los, trazendo, ao invés de um fundamento, um objetivo e questioná-los a respeito disso. Vocês também terão a oportunidade de verificar que os objetivos estão diretamente ligados aos fundamentos. Por isso a dificuldade no concurso, na hora que vocês estão nervosos de resolver uma questão, de identificar se estamos falando dos fundamentos ou dos objetivos. Se vocês lembrarem de todos os fundamentos, tudo que não for fundamento certamente poderá ser objetivo, ficará muito mais fácil do que ter que decorar tanto o artigo 1º quanto o artigo 3º da Constituição. Continuando no artigo 1º, nós temos o parágrafo único, que enuncia o seguinte: todo o poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Desse artigo nós podemos aferir a democracia e a ideia de democracia nos traz classificações doutrinárias, que é justamente o que é questionado nos concursos públicos. Nós temos, então, conforme vocês podem observar do slide, 3 tipos de democracia: a democracia direta, a semidireta e a representativa. É importante levar essas ideias para o concurso público e essa classificação. Questionamentos sobre a democracia podem ser, por vezes, questionamentos em provas subjetivas, onde vocês vão ter que escrever sobre a democracia. E vocês, tendo conhecimento dessa classificação, vocês vão conseguir trazer bastantes informações ao examinador. Vamos então verificar os tipos. Democracia direta. Na democracia direta, o povo exerce o poder. O povo é quem é o responsável pelo exercício do poder. Aulas atrás, nós falamos da diferença entre titularidade e exercício do poder. Aqui, na democracia direta, o povo exerce o poder. Ele tem a titularidade e o exercício do poder dentro do Estado democrático. Vamos falar, então, de um outro oposto, de uma outra situação, da democracia representativa, onde o povo é ainda o titular do poder, mas ele elege os seus representantes que vão exercer o poder para o povo e em nome do povo. Então nós temos a democracia direta, onde a titularidade e o exercício estão com o povo. Nós temos a democracia representativa, onde a titularidade do poder está com o povo, mas o seu exercício cabe aos representantes eleitos e, portanto, aqueles que são eleitos pelo povo em eleições ou de diversas formas, seja representantes da Câmara, do Senado, presidente da República, prefeito, são representantes que não vão ter a titularidade, mas vão representar o exercício do poder dentro de um determinado Estado. E, por fim, nós temos a democracia semidireta, que é a democracia do nosso sistema jurídico atual. Como se dá essa democracia semidireta? Ela é um misto da democracia direta e da representativa. Nós temos dentro da democracia semidireta as duas situações,
ora o povo, que é sempre o titular, exercendo também o poder, ou seja, titularidade e exercício, ora o povo apenas com a titularidade, já que o exercício ficará com aqueles representantes que foram eleitos. Isso fica mais claro através de um exemplo. Vamos imaginar dentro do nosso sistema. Nós vamos ter eleições para a presidência da República. Quando o eleitor vai à urna e escolhe o seu representante, ele é o titular e vai escolher uma pessoa que vai exercer o poder dentro de um determinado estado. Então, a titularidade do povo e o exercício do presidente da República eleito. Mas dentro do nosso ordenamento, nós também temos situações em que o povo é quem vai exercer o poder. Isso se dá através de dois fenômenos, por exemplo, o plebiscito e o referendo. São duas modalidades contidas dentro do texto constitucional, dentro do nosso ordenamento, onde o povo tem a titularidade e o exercício do poder, já que o povo vai às urnas decidir como se dará uma determinada situação. Nós já tivemos no nosso ordenamento plebiscitos e referendos, que serão objetos de estudo aulas à frente. Aqui, na aula de hoje, é importante frisar que nós temos 3 tipos de democracia segundo a classificação doutrinária. Democracia direta, semidireta e representativa. A nossa é semidireta, pois nós temos situações em que o povo é titular do poder e outra pessoa, no caso, por exemplo, o presidente da República vai exercer esse poder, onde a titularidade não é o mesmo do exercício, e nós temos situações onde a titularidade e o exercício são os mesmos, exercidos pelo próprio povo, por exemplo, o plebiscito e o referendo. Com isso, nós encerramos o estudo do artigo 1º e estamos aptos a responder alguns questionamentos que vão se apresentar. Vamos a eles, então. Primeira questão, uma questão adaptada. Dentre as alternativas abaixo, assinale a que apresenta o sistema de governo adotado pela República Federativa do Brasil. Eu disse aos senhores, no nosso primeiro encontro para discutir o artigo 1º, que do nome do nosso país, República Federativa do Brasil, nós poderíamos extrair a resposta a esse questionamento. E aqui fica claro a dificuldade que vocês vão enfrentar no concurso. O examinador quer nessa questão, qual o sistema de governo? O sistema de governo é o presidencialista. Nós falamos na outra aula sobre a forma de governo, o regime de governo, e eu disse que os senhores seriam levados a confundir isso na prova. Se aqui, durante a aula, existe a dificuldade, imagina no momento do concurso. Por isso, todas as dicas que foram dadas na aula passada são importantes para que vocês resolvam esse tipo de questionamento. Aqui, sistema de governo, sistema presidencialista. Próxima questão, também uma questão adaptada. Qual alternativa abaixo não apresenta um dos fundamentos da República Federativa do Brasil? Nós dissemos que são 5 fundamentos: soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e a livre iniciativa e o pluralismo político. Com isso, vocês estão aptos a responder a questão e vão observar que a alternativa que o examinador queria que você assinalasse é a alternativa A. Ela não apresenta, como eu disse aos senhores, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Essa alternativa A está mais ligada aos objetivos da República e não aos fundamentos. Na alternativa B nós temos a soberania, na C a dignidade e no D o pluralismo, todos contidos no artigo 1º do texto constitucional. Outra questão, também adaptada. A soberania, princípio da República Federativa do Brasil, significa em sua faceta externa a representação dos Estados na ordem internacional. Essa questão está correta, porque eu disse aos senhores que a soberania tem 2 facetas, a interna e a externa. A externa, a relação do Estado com os outros Estados dentro do sistema global, e a interna, a relação dos Estados dentro dos seus limites, dentro do seu território. Com isso, nós encerramos o nosso 13º encontro. Eu deixo aqui uma palavra de incentivo aos senhores. Se vocês desejam atingir o ponto mais alto, vocês têm que, por óbvio, começar pelo ponto mais baixo. Então é importante observar aquelas dicas de ler a Constituição, de resolver os exercícios, para que vocês possam chegar no ponto mais alto, que com certeza é a aprovação no concurso público.
Tá aqui os meus contatos, meu e-mail, meu Twitter. Um grande abraço, bons estudos e boa sorte.